Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai passar para vocês agora a 22ª aula de filosofia referente ao módulo 22 da apostila, tá? Nós vamos falar agora sobre a dialética hegeliana, ou seja, de Hegel, que a gente apresentou para vocês no módulo 21, né? Isso, vida e obra. Gente, é o seguinte, Hegel ele vai defender na história da filosofia a dialética como caminho para a formação do conhecimento, para a aquisição de certezas. De que maneira, gente? Vocês lembram que quando eu mostrei para vocês o capítulo 21 a respeito de Hegel, eu citei uma sequência lógica que não era verdadeira, lembra? Do duende? Todo duende é verde, X é um duende, portanto X é verde. Só que, né, como eu devo ter falado exaustivamente na última aula, não existe duende. Então a gente tem que partir de pressupostos verdadeiros para chegar à verdade, para chegar à certeza. Nós devemos partir de pressupostos cientificamente atestados, né? Então a gente, nesse módulo... é citado que desde Platão Platão defendia a dialética, né? A fragmentação de problemas grandes, lembram de Platão? A fragmentação de problemas grandes em problemas menores e a fragmentação desses problemas menores em opostos, dentro da problemática mesmo. Até a fragmentação do problema maior pode ser fragmentado em problemas menores opostos. E aí, esses opostos deveriam ser resolvidos através da dialética e da discussão filosófica, né? da reflexão. Muito bem. Quando a gente chega em Aristóteles, gente, logo em seguida de Platão, Aristóteles afirma que não é necessária a discussão dialética, pois para as ciências e para a filosofia, a discussão dialética, né, a oposição de termos numa discussão não dará certeza para a ciência e para a filosofia. O próprio Aristóteles afirmava que a oposição dialética poderia ser útil na retórica, né? Lembra que a gente estudou a respeito dos sofistas? Os sofistas, eles lecionavam, eles ensinavam a retórica, a forma de como argumentar em cima das colocações de um interlocutor, como argumentar a ponto de convencê-lo do seu ponto de vista, né? Veja, então o Aristóteles afirma também que a dialética, gente, tá difícil. Não chove e a gente fica sem voz rapidinho. Né? Tá muito seco, né, o ar. A umidade relativa está muito baixa. Então, voltando ao Aristóteles, ele afirmava que a discussão, a oposição dialética serviria para retórica, para convencimento, para o teatro. Então, gente, retomando, como eu disse, para a retórica e para o teatro. A retórica seria aplicada aonde? Principalmente na política, né? Seria assim o conhecimento de criação de argumentos que fossem convincentes, tanto para um opositor de ideias como para o público em geral, né? Lembra no início da democracia, o político ele tinha que convencer a população ateniense de que a proposta dele era uma proposta razoável, que tinha a finalidade real, a finalidade verdadeira de beneficiar a comunidade, a sociedade ateniense. E a retórica seria também positiva para qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de persuasão.
Mas para a ciência e para a filosofia, em oposto ao que Platão defendia, Aristóteles afirmava que deveriam haver critérios, deveriam haver normas pré-estabelecidas para análise de alguns tópicos, de todos os tópicos que se destinassem à ciência e à filosofia. Para quê? Para que, Jesus, como eu erro o lado aqui, impressionante isso, para que tanto a ciência como a filosofia se baseassem em verdades comprováveis, né? Verdades que pudessem ser provadas, né? Comprovadas. Eu sei que isso tudo parece um pouco vazio demais. Gente, mas pensa sempre, para a gente entender a lógica, a dialética hegeliana, a lógica de Hegel, né? Que no fundo é dialética hegeliana que o pessoal chama, mas na minha humilde opinião também serve para confundir. Dialética é só uma questão de argumentação. E Hegel vem com essa ideia após muito tempo, após muitas pessoas terem argumentado coisas parecidas, percebe? Veja só, quando vocês acharem que esse assunto é um pouco abstrato da lógica hegeliana, lembrem-se daquele exemplo. Todo duende é verde. X é um duende, portanto, X é verde? Ah, ok, logicamente tá ok, mas, segundo Hegel, para se usar a lógica, teria que partir-se de premissas verdadeiras, para que se chegasse a conclusões verdadeiras. Se a gente for pensar em Aristóteles depois de Platão, Aristóteles fala a respeito de verdades comprováveis, que não havia necessidade da separação entre mundo sensível e mundo ideal das ideias, né? O mundo sensível dos sentidos, lembra? E o mundo das ideias. Não havia essa necessidade. Aí a gente tem um cara chamado Francis Bacon, que ele vem com uma proposta no século XVI, assim, na minha opinião, muito importante para a filosofia. A proposta de que todo mundo sensível, toda a natureza deveria ser submetida à reflexão do indivíduo. Toda a natureza, toda a informação deveria ser submetida ao raciocínio do indivíduo. Porque o indivíduo seria dotado de um raciocínio que viria de uma entidade divina, né, no caso Deus, como parte de Deus, né? O indivíduo faria parte de Deus, seriam muitas partes, Deus seria dividido em muitas partes, e como Deus ele seria capaz de analisar racionalmente as informações recebidas. Aí Hegel, que é posterior a Francis Bacon, afirma que para se usar a dialética, para se usar a lógica com assertividade, seria necessário que se partisse de premissas verdadeiras, de premissas já comprovadas. Confusão, né, da bexiga. Aí a gente cai em Aristóteles, que afirma que não há necessidade de ficar discutindo as coisas, a não ser que seja uma retórica, uma atitude persuasiva, né? Uma atitude de convencimento. Para se obter verdades na ciência e na filosofia, deve-se ter métodos, né? Deve-se ter normas que devem ser seguidas, tipo, para a gente obter água pura para beber, a gente tem que ferver a água e, né? Assim mesmo ainda acrescentar cloro, se possível. Existem alguns métodos para a gente obter água limpinha para poder beber, não é? Ou comprar a garrafinha da água, que também, né? Vai saber se o que está lá dentro é limpinho mesmo. Então, segundo Aristóteles, haviam algumas regras a serem seguidas para que a verdade já estivesse comprovada, para que a verdade fosse provada na ciência e na filosofia. Segundo Hegel,
para se usar a dialética, era necessário partir de premissas verdadeiras. Para se chegar à verdade, para se chegar a uma conclusão assertiva, né? Uma conclusão comprovável. Porque o principal argumento de Hegel é o seguinte: a retórica, a dialética hegeliana, né, a discussão hegeliana na lógica, funciona como a mente. Se isso, então aquilo. A nossa mente é assim. Nós pensamos nas hipóteses, bom, se acontecer aquilo, na sequência acontece aquilo outro. E assim a gente vai pensando. A gente passa por Francis Bacon, que também raciocinou de uma forma assertiva. Todos eles, né, ao longo da história, contribuíram de forma positiva para o nosso pensamento hoje em dia. O nosso pensamento hoje em dia é bastante objetivo. Porém, nós trazemos o pensamento, a visão objetiva, a visão dos objetos em si, das coisas da natureza, para a nossa análise subjetiva, que tem a ver com o sujeito da análise. Tem a ver com o sujeito da proposição. Aquele que vai receber uma informação e vai argumentar a respeito daquela informação, segundo Hegel. Veja, na verdade, na dialética hegeliana, na dialética de Hegel, a gente tem a admissão, né? Seria admitido várias pessoas terem uma opinião diferente sobre um objeto. Por quê? Porque a opinião está ligada ao sujeito. E cada sujeito tem uma opinião diferente a respeito da mesma coisa. Então, mesmo essa coisa sendo a mesma e vários sujeitos tendo opiniões diferentes, a dialética pode ser usada no sentido de convencer, de um convencer o outro. Olha, eu vejo esse mouse como azul. Aí o outro fala assim, mas eu tô vendo preto, né? Embaixo ele é preto. Não, mas ele é azul por cima. E por cima estão os botões onde a gente maneja o ponteirinho do computador e coisa e tal. Você entendeu? Então a lógica hegeliana, ela tem como base a dialética da persuasão. Como o Platão e os sofistas afirmavam. E Aristóteles negou completamente. Disse que não havia necessidade. Não para comprovação científica e filosófica. Porém, Hegel afirma que para se argumentar tem que ser verdade, né? Eu não posso chegar e falar assim, olha, isso aqui é azul porque veio um ser mágico, bateu a varinha e ficou azul. Aí não dá, né? Aí o pessoal vai ficar assim, pode ser, mas bombas. Você partiu de uma premissa assim totalmente fantasiosa. Sei lá, gente, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Filosofia é um troço meio viajandão, como vocês falam às vezes. Porém, tem tudo a ver com o nosso pensamento e com a nossa análise hoje em dia. Com a nossa análise contemporânea, né? Hoje em dia, contemporâneo significa a mesma coisa. Como nós vemos as coisas. Certo, gente? Olha, para nós executarmos certa tarefa, a internet tem que estar boa, não é? É uma premissa. Ah, não, se a internet não tiver boa... voltou, tá começando a esquentar, as borboletinhas estão começando a aparecer na luz. Se a internet não for boa, então você pode fazer na etapa tal. E a discussão entre uma pessoa, um técnico que vai realizar uma coisa dependendo da internet, e um outro técnico que manja igual, e os dois vão partir de premissas verdadeiras. Certo? Ah, não, você tá certo. Ela pode não estar tão boa, mas aí você vai levar o dia inteiro, coisa e tal. E suponha que você tem que entregar o trabalho rápido. Você entendeu? Então, a argumentação partindo de afirmações verdadeiras acaba por conceber a verdade. Esse é o princípio da lógica hegeliana.
certo? Não esqueçam também que a subjetividade, a opinião individual dos sujeitos sobre o mesmo objeto, também pode ser argumentada, para que aquele objeto passe a ter uma definição, um conceito único, e não vários, certo? E aquela opinião seria, se a gente fosse trazer para palavras mais próximas, seria o formador de opinião. Você não tem uma opinião muito bem consolidada. Aí o formador de opinião argumenta a respeito de alguma coisa e ele forma a tua opinião. Por isso que o adjetivo dele é formador de opinião, porque ele forma a opinião. Ele tem o dom de argumentar com propriedade, tá ok? Eu espero ter melhorado um pouquinho a visão de vocês a respeito de Hegel. Gente, bons estudos e obrigado pela atenção de vocês.